Diz assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei, e eles me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Da terra desejável fizeram uma desolação. Feche seus olhos. Muito obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra. Fala conosco nessa manhã. Nós estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, e precisamos do Teu amor, da Tua graça. Eu oro, Deus, nessa hora, em primeiro lugar, por cada um de nós que aqui estamos nessa manhã na igreja, e por aqueles que em casa nos acompanham, que o Senhor estenda as mãos sobre nós, que o Senhor faça um milagre. Há necessidades, temos necessidade no nosso coração, e nós oramos para que cada uma destas necessidades sejam supridas, ó Pai, através da ação do Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Cura enfermidades, traz alegria ao coração daquele que está triste. Abençoe aquele, Pai, que nessa manhã, Senhor, está aqui precisando de um milagre, seja em sua vida, ou seja em oração por alguém, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, ó Deus, intercedendo pela vida de pessoas que sabemos que necessitam de um milagre, que precisam da ação do Teu Espírito Santo. Famílias, casamentos destruídos, famílias em crise, sejam elas financeiras, emocionais. Senhor, em nome de Jesus, age na vida de cada um. Eu entrego também os pedidos de oração, Senhor, aqui nesse cálice, aqueles que talvez em alguém tenha colocado lá na nossa transmissão, que o Senhor também olhe para essas necessidades e que o Senhor faça um milagre, Pai, em cada vida, em nome de Jesus. Eu entrego o Teu povo em Tuas mãos e oro pela ação do Teu Espírito Santo em cada uma destas necessidades, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Toma a nossa vida em Tuas mãos e opera um milagre na vida de cada um de nós, Senhor. Pai, nesse momento eu oro pela palavra que será ministrada. Toma nosso coração em Tuas mãos e fala conosco nessa manhã. Prepara o nosso coração para que seja uma terra fértil, que possamos, ó Deus, a diferença desse povo que aqui será usado, que possamos dar ouvidos à Tua voz, que possamos ser sensíveis à Tua voz. Eu oro nessa manhã por essa mensagem, que o Senhor use a nossa vida, use a minha vida, meus lábios, para que aonde quer que essa palavra possa alcançar, ela possa promover mudança, transformação em vidas e em corações. É a oração que fazemos, te agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Amém. Graças a Deus, você pode sentar. Era só ouvir. Será que a gente tem facilidade em ouvir conselhos? Você tem o coração quebrantado para ouvir conselho? Para alguém falar com você, te dar uma dica, e você ter o coração quebrantado para poder atender, para poder ouvir, para poder ser sensível aquilo que alguém está trazendo para você, ou aquilo que às vezes até mesmo Deus está trazendo para você. É sobre isso que a gente vai conversar aqui nessa manhã, sobre a nossa capacidade de ouvir, de ter o coração quebrantado para receber uma palavra, uma orientação, um conselho de alguém que possa ser um instrumento de Deus para nos abençoar e nos ajudar. E para isso a gente vai olhar para a profecia de Zacarias, o profeta Zacarias, usado por Deus aqui, trazendo uma palavra para nós,
E é essa profecia que será como exemplo para a nossa vida aqui nessa manhã. O livro do profeta Isaías, hoje não é um estudo sobre o livro do profeta Isaías, mas a título de informação e de mensagem a você aqui, para te pontuar e conceituar em que momento da história, em que contexto histórico essa palavra foi liberada por Deus através da vida de Zacarias. O livro do profeta Zacarias é considerado, pelos estudiosos, o livro mais apocalíptico, mais messiânico, mais escatológico do Antigo Testamento. Messiânico porque ele faz várias referências ao Messias que viria ainda. Nesse momento aqui da história, Jesus ainda não havia vivido o seu ministério terreno, vivido aqui na terra, morrido na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Jesus, o ministério terreno dele ainda não havia se manifestado. O Messias ainda era uma promessa que viria mais à frente. Nós estamos aqui há cerca de 520 anos antes de Cristo. É esse momento aqui da história, cerca mais ou menos de 520 anos antes de Cristo, é quando o livro do profeta Zacarias é escrito. Então, ele é um dos profetas que mais falam sobre o Messias, comparado até a Isaías, e alguns colocam até ele à frente de Isaías. Para ter uma ideia, se juntar todos os outros profetas menores e contar as vezes que eles citam sobre o Messias, somados todos eles, não dá a quantidade de vezes que Zacarias fala do Messias e fala da vinda do Salvador. Não só isso, mas de forma escatológica, de forma apocalíptica, ele também apresenta o fim dos tempos. Por exemplo, nessa passagem ele fala do grande dia da ira, que é comparado ao grande dia da volta de Jesus e quando tudo terminará. Então, também aponta para o fim de todas as coisas. Zacarias faz isso. É um livro de 14 capítulos, 211 versículos, separado em duas partes. A primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 8, a segunda parte do capítulo 9 em diante, até o capítulo 14. Partes essas que até eram usadas separadamente, mas que depois elas se uniram, se juntaram para poder então se tornar um livro único da profecia de Zacarias. Ele é contemporâneo de Ageu e alguns até apontam como ele tendo completado a obra do profeta Ageu. Ele volta do cativeiro, muito provavelmente como criança ainda, ou já jovenzinho, mas ele volta junto com aqueles que vieram do cativeiro babilônico. Zacarias vem de volta para a terra, para Jerusalém. E nesse contexto, o livro dele, a profecia dele, o Deus o usa para exortar o povo, para alertar o povo, para acordar o povo que havia retornado a Jerusalém e que no primeiro momento voltou muito animado, muito desejoso da reconstrução do templo, daquela coisa de reconstruir a cidade, reconstruir os muros como Neemias fez, e reconstruir a cidade, reconstruir o templo na segunda parte da reconstrução da cidade. E eles estavam muito animados, mas aquilo com o passar do tempo foi meio que arrefecendo, foi meio que esmorecendo, as coisas foram acalmando, aquele ânimo todo, como na vida, né, irmãos? A gente começa animado com tudo, mas aí depois que passa o início, aquilo vai acalmando e vai se resfriando, e aquilo a gente vai perdendo aquele ânimo, aquela motivação toda do início. Zacarias é usado para exortar o povo a de novo voltar a ter ânimo por aquilo que Deus estava fazendo, que era a reconstrução da cidade. E aqui essa passagem, para ser mais específico, do capítulo 7, Zacarias está respondendo uma questão, um questionamento feito. Alguns homens de fora da cidade visitaram a cidade e perguntaram: vem cá, é para a gente continuar orando e jejuando pela cidade? É para a gente continuar se dedicando em jejum e oração pela cidade? Era a pergunta que foi feita e que deu origem então à resposta de Zacarias aqui nesse capítulo 7. A Bíblia diz lá, Zacarias 7:1, no 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é o Quisleu. Quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens, que suplicaram o favor do Senhor, e perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e os profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos?
Então a pergunta deles é: e aí, a gente continua orando, jejuando, chorando pela cidade, pelo povo, pelas pessoas? E aí Deus traz a resposta através de Zacarias. Deus usa esse profeta para responder essa fala aqui dele, especificamente a resposta a essa pergunta. A gente continua orando, a gente continua jejuando, a gente continua buscando, a gente continua chorando pelo povo. Era a pergunta que estava sendo feita e que Zacarias então vai respondê-la através desse momento e dessa profecia. E aí a gente então chega ao momento ali, versículo 4, vou continuar a leitura dali. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, e ele continua: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuaste e pranteaste no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuaste, com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmo que comeis e bebeis? O 7, ele diz: não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que precederam, quando Jerusalém estava habitada, em paz e com as suas cidades ao redor dela, e ao sul a campina eram habitadas? Ele está dizendo assim, e aqui é o que a gente vai ver no texto. Ele começa falando aqui, a partir do verso 8, daquilo que Deus havia dito ao coração dele a respeito daquele questionamento. No verso 8, ele diz: veio a palavra do Senhor a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão. Ele começa a falar e ele vai trazer aqui essa instrução dizendo assim: olha, lá atrás, porque quando a gente coloca aqui dizendo assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, essa palavra que vem, aquilo que Deus agora vai dizer, ele está fazendo referência a isso aqui, a fala de Deus aqui, ele está fazendo referência àquilo que Deus falou lá atrás, aquilo que Deus trouxe, e a coisas que Deus falou não agora, não é que Deus estava falando agora, mas Deus havia trazido essa palavra lá antes, como ele disse ali nos versículos anteriores, antes de Jerusalém ter sido invadida. Nós estamos falando aqui do reino de Judá, o reino que compreendia também Jerusalém. Então ele está dizendo assim, lá atrás, quando a cidade era habitada, quando tudo era maravilhoso, quando a cidade era querida, Deus falou. E ele disse o quê? Ele disse: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Ou seja, ele está dizendo assim, lá atrás Deus avisou que não era para ter suborno, era para ter juízo verdadeiro, e não serem vendidos pelo dinheiro, porque as pessoas que passaram a ter poder, passaram a julgar a partir do seu interesse próprio. Então, não preciso explicar muito, porque a gente vive num cenário, num contexto social, onde é uma realidade presente na nossa vida. O suborno, julgamento falso, onde a gente tem dificuldade de acreditar nas instituições. Infelizmente, hoje nós temos dificuldade de acreditar nas instituições da nossa sociedade. E ali naquele momento, Deus disse assim: olha, eu avisei, eu falei, que era para ter juízo verdadeiro, não era para ter suborno, não era para ser vendido pelo dinheiro, mas era para ter honestidade, era para ter valores de limpeza, de honestidade. Ele continua falando assim, não só isso, mas era para tratar os outros com amor e dignidade, mostrar bondade e misericórdia a cada um a seu irmão. Aquele que tem o poder, as pessoas que têm poder precisam tratar os outros com respeito, com dignidade, com amor. Você precisa tratar o seu irmão com princípios morais, de respeito pelo cidadão, de dignidade pelas pessoas. Respeitar o próximo, respeitar o outro, amar o próximo. É isso que Deus está chamando aqui, está colocando aqui. Lá atrás foi isso que eu falei, que não era para se vender com suborno, que era para tratar o outro com amor, que era para ter princípios e valores que Deus estabeleceu em sua palavra lá nas leis. Eles conheciam as leis, eles sabiam qual eram as leis, mas eles desobedeceram às leis, eles desprezaram as leis que Deus havia estabelecido sobre aquele povo.
Continua no verso 10 e ele continua dizendo assim: não oprimais a viúva, não oprima os necessitados, as viúvas, porque a viúva ali naquele momento, naquele contexto social, era alguém sem recursos, dependendo da ajuda do outro, porque financeiramente não tinha como se sustentar. Se ela era uma viúva que não tinha uma família, que não tinha filhos, ela dependia da ajuda do próximo, do outro. E ele fala: não oprimam a viúva, amem os necessitados, olhem para a necessidade do outro, não vivam uma injustiça social. A mensagem era essa. A chamada de atenção aqui era da injustiça social, da desigualdade, onde uns têm muito e outros não têm nada, passam fome, não conseguem compartilhar. A gente aqui na igreja incentiva o compartilhamento, que você tem, ajuda o próximo, ajuda o outro. Compartilha daquilo que você tem. Isso é o amor do nosso coração que Deus coloca na nossa vida, de se preocupar com o próximo. E ele está falando aqui: eu avisei, não oprimas a viúva, olhe para o necessitado, cuide do órfão, cuide do estrangeiro na sua terra, dê oportunidade para que ele cresça, para que ele se sustente. É a palavra que Deus está trazendo e colocando aqui para eles. Nem tente cada um o seu coração mal contra o seu próximo. Não tenha maldade no coração. Deus está falando assim: eu avisei que a essência era para ser uma essência boa, que era para viver os princípios de bondade, de amor, de graça, de misericórdia, de estender a mão para o necessitado, de se preocupar com o outro. Era isso. Deus avisou e Deus ordenou e Deus deu essa ordem para eles. Mas a Bíblia diz, Deus vai dizer mais embaixo, que eles não ouviram. Olha o verso 11. Palavra de Deus através do profeta Zacarias. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Olha o que Deus está falando: eu avisei, eu falei o que era para fazer, eu dei as ordens, eu mandei as palavras, eles receberam as palavras, mas o que eles fizeram? Eles não ouviram, eles ensurdeceram os ouvidos, eles endureceram o coração, eles me deram as costas, é o que a palavra de Deus está dizendo. Não ouviram. Sabe aquela coisa de entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Foi isso. É como se tivessem tampões nos ouvidos, é como se eles nem entrassem, nem aquela coisa de entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Simplesmente é como se tivessem tampões nos ouvidos e ficaram incapazes de ouvir tudo aquilo que Deus estava falando. É um coração duro, é um coração obstinado, é um coração orgulhoso de achar que sabe o que tem que fazer, que sabe todas as coisas, que ele é que sabe, que ele não tem que ouvir ninguém, que ela não tem que ouvir ninguém. É um coração endurecido. Essa era a geração aqui que precedeu, porque Deus está falando da geração que precedeu a invasão, o cativeiro babilônico. É a geração que não deu ouvidos. Faço de novo a lembrança que ele está fazendo referência a coisas que foram faladas antes do cativeiro. Aqui nesse contexto já havia acabado o cativeiro babilônico, os 70 anos já tinham passado. Ele está dizendo aqui que aquele povo antes do cativeiro não ouviu. Que aquele povo antes de todo o cativeiro babilônico não deu ouvido a Deus, ignorou, desprezou, não quis saber. Continuou vivendo na sua obstinação e no seu coração endurecido. Versículo 12, a Bíblia diz: sim, fizeram o seu coração duro como diamante. Diamante é a pedra, uma das pedras consideradas mais duras de serem quebradas ou trabalhadas. E ele fala: fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras do Senhor dos Exércitos, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Então veja, Deus está dizendo assim: eu usei pessoas para falar com vocês. Eu usei pessoas. Os profetas falaram, mas vocês não ouviram. Deus usa pessoas para falar conosco, irmãos. Muitas vezes nós temos dificuldade
de quebrantar o coração para ouvir as pessoas que Deus usa para falar conosco. Coração endurecido como diamante, ouvidos surdos, coração de pedra, incapaz de ouvir a voz de Deus e incapaz de ouvir pessoas que Deus colocou e Deus usou. Os profetas estavam inspirados por Deus, irmãos. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa aqui para nós aqui, queridos. Deus tem inspirado pessoas para falar conosco. Pessoas que às vezes são... talvez alguém esteja pensando assim: qual foi o profeta que passou na minha vida, pastor, essa semana? Não passou profeta nenhum na minha vida, não. Passou sim, inspirado por Deus. Sabe qual foi o profeta que passou na sua vida essa semana? Inspirado por Deus, que falou e que você endureceu o seu coração. Talvez você chame ela de mãe. Talvez você chame ela de mãe. Quantos filhos sofreram, sofrem, estão passando por sofrimento agora, porque simplesmente ignoraram a palavra que Deus colocou na boca da sua mãe. Porque tem dificuldade de ouvir. Quantos filhos endurecem o coração para os conselhos que uma mãe dá? Para os conselhos que um pai está dando. Mas a gente ignora, a gente não ouve, a gente bota um tampão no ouvido e ignora. Deus está falando assim: sabe aqueles profetas que estavam no meio de vocês, que vocês ignoraram, que vocês desprezaram, que vocês tiraram como nada? Pois é, eles estavam inspirados por mim. Fui eu que botei a palavra na boca deles. E hoje Deus está dizendo aqui, sabe aquela mãe, aquele pai que tem falado com você e que você está desprezando? Pois é. É Deus que está colocando essa palavra na boca dele e na boca dela. Para ser um instrumento para você. E você está ignorando, você está desprezando, você está endurecendo o seu coração, você está ignorando aquilo que esse profeta aí de Deus, que você não dá nada por ele, ou por ela, mas que está sendo inspirado por Deus. E que a gente endurece o coração e que a gente tem dificuldade de ouvir a voz da experiência, de ouvir a voz de alguém que já passou por esse caminho, que já quebrou a cara desse jeito, e que às vezes está tentando te livrar. E a gente tem mania de escolher o caminho mais difícil. E Deus está dizendo assim: lá antes do cativeiro, da cidade ser invadida, da destruição vir, eu avisei, mas ninguém quis ouvir, ninguém deu atenção, ninguém quis saber, e andaram na obstinação do seu coração, viraram as costas. Era o que Deus está dizendo. Talvez esse profeta que você está falando aí, que Deus está inspirando para falar com você, esse profeta ou essa profetisa, você chama pelo nome de marido ou de esposa, e que a gente não ouve. Eu canso de atender casais, irmãos, que enfrentam crises terríveis. Alguns deles que são crises insolúveis, não tem solução, destruiu o casamento. Solução sempre tem, mas o casal resolveu solucionar através do divórcio, que nunca é o melhor caminho. Eu sempre creio num Deus que pode restaurar. E sei que quando há disposição no coração, as coisas podem mudar e podem ser diferentes. Mas tem gente que prefere outro caminho e tudo bem. Tudo bem no sentido de, depende de como foi, né? Enfim, isso é uma outra mensagem. Porque hoje em dia há uma liberdade como se a gente pudesse separar, divorciar, como se troca de blusa. E isso não é bíblico. Mas enfim, como eu falei, isso é uma outra mensagem. Mas eu encontro casais, às vezes, que vivem uma situação que chegam ao divórcio, que não conseguem mais resolver a situação, mas é comum eu escutar, ou da boca do marido, ou da boca da esposa, e às vezes da boca de ambos, dizendo assim: eu falei tantas vezes, pastor, eu avisei tanto, que eu não gostava disso, que eu não queria isso, que isso me ofendia, mas eu fui ignorada o tempo todo. Eu fui desprezada o tempo todo. Eu fui ignorado o tempo todo. Quantas vezes eu falei que eu queria ser respeitado, mas ela não me ouvia. Ela não ouviu. Entende? É um marido que nunca ouve a esposa. Querido, talvez tua esposa esteja falando, a profecia que ela está usando é só dizer assim: olha para mim,
me dá atenção, porque na verdade era isso que Deus estava dizendo para aquele povo. Ô, gente, meu povo, olha para mim, olha aqui o meu coração está triste com vocês. Se eles tivessem olhado para o coração de Deus, eles iam perceber que o coração de Deus estava triste, que eles precisavam mudar de atitude. Marido, talvez se você parar um instante de olhar para o coração da sua esposa, você vai perceber que ela está triste, que ela está sofrendo, e que você está desprezando esse sofrimento, que você está ignorando esse sofrimento e vivendo como se ela não existisse, exatamente como aquele povo viveu em relação a Deus, como se Deus não existisse. Então é hora de nós pararmos e olharmos. Talvez o seu marido esteja dizendo para você, talvez a esposa esteja dizendo: para de ser grosso, porque tem homem que acha que mulher gosta de cavalo. Entendeu? Eu sei que acha que, né? Não, quanto mais eu bato, mais ela apaixona. Deixa de ser cabeçudo. A única coisa que às vezes ela está cansando de dizer: para de grosseria. Você não está falando com o mecânico. Entendeu? Você está falando com... Porque aí tem homem que: pastor, mas eu trabalho na obra e eu vivo com peão. Pois é, mas tu não casou com peão. Entendeu? Você não casou com peão. Você casou com uma mulher. Então, aprenda, cresça e aprenda a dividir isso. Aprenda a ouvir o que o outro está falando. Não é? Você, mulher, talvez o marido, quantas vezes eu pego homens que falam: pastor, mas eu falei tanto. Mas ela era muito chata, pastor. Brigar com tudo. A mulher só sabe reclamar. Ela chega em casa e já reclama. Eu chego em casa e já reclama de tudo. Tudo está ruim, porque está fora do lugar, porque é isso, porque é aquilo. É mulher. Essa semana eu estava lendo de novo o texto de Provérbios que diz: é melhor morar numa goteira do que com uma mulher rixosa. Graças a Deus a Lília amanhã vai pregar, na terça-feira vai pregar contra a mulher rixosa, a Patrícia também. Não, mas na verdade aqui na Nova Vida do Manheró não precisa pregar disso, que as mulheres aqui não são chatas em nome de Jesus Cristo, não ficam perturbando a cabeça do marido em casa, elas ouvem o marido em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente não ouve, parece que a gente, sabe, ignora aquele que está do lado, que está falando, que está avisando, que está dando sinais. A gente vai ignorando. Aí Deus aqui disse: eu avisei, eu usei os profetas, eu ungi esses profetas, eu inspirei esses profetas para falar com vocês, mas vocês não deram ouvidos. Aí o que aconteceu? Não deu ouvido. O que aconteceu então? Daí veio, volta por favor, obrigado. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Chega o dia, irmão, a Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Então tem tempo de ouvir, tem tempo de dar ouvidos, tem tempo de mudar, tem tempo de não ignorar. Mas chega uma hora que esse tempo passa. E para Deus o tempo passou. Falou: chega, acabou. Acabou o tempo. Eu avisei, eu falei, mas chegou a hora de vir sobre vocês as consequências das escolhas que vocês fizeram. Vocês não escolheram? Eu avisei, mas vocês quiseram andar nesse caminho. Então, o que eu vou fazer? Disse Deus: eu vou permitir que vocês colham o que plantaram. Foi o caminho que vocês escolheram. E aí veio o grande dia da ira do Senhor dos Exércitos. Deus avisou antes. E aí a cidade é invadida, o cativeiro babilônico vem, todo o sofrimento, famílias são destruídas, e aí todo o choro. A cidade é destruída, tudo foi destruído. De certa forma, o profeta Zacarias está respondendo para eles o seguinte: eles perguntaram assim: continuaremos orando pela cidade? De certa forma está dizendo assim: mas agora que vai orar? De certa maneira a resposta foi essa: mas agora? E aí ele responde dizendo o seguinte, versículo 13. Olha a resposta de Deus no versículo 13. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi. Abra os seus ouvidos e escute o que Deus está dizendo aqui. Olha o que é que ele fala. Então disse Deus através do profeta Zacarias: visto que disse Deus, eu clamei a eles
Eu chamei a atenção deles, eu falei com eles, então eu clamei e eles não me ouviram. Então, eles também clamaram e eu também não os ouvi. Diz o Senhor dos Exércitos. Entende, irmão? A gente precisa abrir os ouvidos. Nós precisamos abrir os ouvidos. Abra os seus ouvidos. Não seja insensível. Para de cegueira. Abandone essa surdez. E ouça o que Deus tem falado. Ouça o que Deus está te chamando. Está te chamando ao arrependimento. Está te chamando à mudança. Ouça o que aqueles que estão perto de você estão clamando por você. Porque, irmãos, isso aqui, olha, não sei qual é o contexto da sua vida, mas eu posso aqui garantir para você, tem filhos que estão clamando por um pai e que não está ouvindo. Vai chegar uma hora que o pai vai clamar por esse filho e ele também não vai ouvir, porque quando ele clamou, você não ouviu. Tem filho pai que está clamando a um filho, e que esse filho não quer ouvir. E eu vou até dizer que no caso de um pai para um filho, mesmo na hora, ou de uma mãe para uma filha, mesmo na hora que depois passou o tempo, e esse filho clama a mãe, o pai, talvez até o pai e a mãe vá lá. Mas aí já vai não adiantar mais nada. Que tem uma hora que não adianta mais nada. Tem marido clamando, tem esposa clamando. Responda antes que seja tarde. Alguém entende isso? Diga, meu irmão. Ouça antes que seja tarde. Chega uma hora que passa o tempo. E não é justificativa para nada. É só uma explicação. Mas chega uma hora que passa um tempo. O que Deus estava dizendo para eles é: vocês brincaram com o tempo. Não brinquem com o tempo. Vocês brincaram com o tempo. Porque o juízo chegou. E o juízo chegou porque vocês não ouviram. Era só ter ouvido, irmãos. Era só ouvir. Era só ter dado ouvidos. Mas eles não deram ouvidos. Ele fala: eu os espalhei como um turbilhão, Quando veio, irmão, o juízo veio, foi um turbilhão que destruiu tudo. Invadiram a cidade, tomou todo mundo, destruiu família. Aí foi terrível. Ele diz, a cidade que era desejada virou uma desolação, porque destruiu tudo, acabou com tudo. Todo o sofrimento, todo o cativeiro, toda a dor que eles viveram poderia ter sido evitada. E o que era necessário para evitar todo aquele sofrimento, irmãos? Era o quê? Era só ouvir. Era só ouvir. Pode dizer para quem está do seu lado, para me ajudar na mensagem de hoje, diz assim: era só ouvir, irmão, irmã, era só ouvir. Quantas vezes falaram, quantas vezes Deus avisou. Era só ouvir. E a gente não deu ouvidos, a gente não ouviu. No culto das 9 aqui, não está na coisa aqui, no esboço, mas eu lembrei aqui no culto das 9 de algo que até acabou sendo mais abrangente, porque o livro de Neemias, a gente está falando da destruição de Jerusalém, do cativeiro babilônico. O livro de Neemias, qual é o assunto principal do livro de Neemias? Vocês conhecem? Qual é o assunto principal do livro de Neemias? O que está acontecendo ali no livro de Neemias? Eles estão reconstruindo os muros de Jerusalém, tá certo, irmão? Aquele livro é uma bênção, né? Você já leu, você já estudou, pelo menos parte dele. O livro de Neemias é uma bênção, é a reconstrução dos muros de Jerusalém. É o que tem lá como tema principal do livro, lá, né? O retorno à reconstrução da cidade, a reconstrução dos muros. Pois é, sabe o que eu disse aqui e vou repetir? Não era para ter o livro de Neemias na Bíblia. Já pensou nisso? Não era para ter o livro de Neemias na Bíblia. Por que eu estou afirmando que não era para ter o livro de Neemias na Bíblia? Obrigado. Era só ouvir. Se eles tivessem ouvido, Deus está aqui dizendo através de Zacarias, não tinha acontecido nada daquilo. Não era para ter o livro. Aí, se a gente pensar nisso, na verdade, vamos muito mais longe, né, irmãos? Porque não era para ter um monte de coisa na Bíblia. Aliás, se lá em Gênesis, capítulo 3, o Adão tivesse escutado Deus,
Tinha mais um montão de coisa que não tinha na Bíblia, né? Era só ouvir. Deus avisa antes. E no nosso caso aqui hoje, para você que está em casa, para nós que estamos aqui, ainda dá tempo de escutar. Ainda dá tempo de ouvir. Abra os seus ouvidos, porque Deus tem falado com você. Porque Deus tem falado com você através de pessoas. Deus tem levantado pessoas para chamar a sua atenção e para falar com você. Então, quebrante o seu coração e ouça aquilo que Deus está falando com você. Mude enquanto é tempo. Quem sabe, como eu já disse, o profeta que Deus está usando, você chama de marido. Quem sabe, o profeta que você está usando, Deus chama de pai, você chama de pai. Quem sabe, a profetisa que Deus tem usado, você chama de mãe, você chama de esposa, é alguém que está do seu lado. Quem sabe, o profeta que Deus está usando, você chama de pastor. E está aqui hoje com você, alertando você. Abra os seus ouvidos. Amoleça seu coração. Deixa de ser duro de coração, deixa de ser dura de coração, deixa de ser obstinado, quebrante seu coração. Humilhe-se na presença de Deus, seja humilde para entender que tem coisa que você precisa mudar. A boa notícia, irmãos, é que dá tempo. Aqui hoje para você, dá tempo. Tem coisa que talvez já tenha passado, mas tem coisa que dá tempo para você reconstruir e mudar a sua vida, a sua história. Abra os ouvidos, tire os tampões dos ouvidos, para você ouvir aquilo que Deus está falando ao seu coração, através dessa palavra nessa manhã, em nome de Jesus.